Vamos ver então como é que funciona então a associação de blocos sujeitos a uma polia, né, que vocês têm lá no exercício 4, que está na página 26. Então, o exercício 4 que está na página 26. Então, ali existem dois blocos, né? M1 e M2, ligados por meio de um fio, né? E aqui, ó, esse bloco está apoiado numa superfície sem atrito, né? Então, como não tem atrito, ele vai lidar livremente, então, no seu caminho. Tá? Ele está falando a respeito das massas, então, a massa M1, 2 kg, e a massa M2, 6 kg. Tá? Então, veja bem, como não tem atrito, esse conjunto aqui vai se movimentar. Tá? Então, se movimenta por conta de quem? Quem é que puxa? Ora, quem vai puxar isso aqui é o peso do bloco 1. Então, esse bloco puxa. Né? Esse bloco é que vai puxar. Ora, como esse bloco aqui está puxando, nós vamos ter, então, aqui, ó, né, uma força de tração. Né? Esse bloco puxa para cá e esse bloco se movimenta. O bloco 2 se movimenta. Então, ali na letra A, então, é solicitada o módulo da aceleração do conjunto. Ora, essa aceleração, ela vem, então, tem a sua origem no princípio fundamental da dinâmica, que fala que a aceleração é quando eu tenho uma força aplicada sobre uma massa. Então, veja bem, a aceleração aqui. Quem é a aceleração? Força. A força é a força que está puxando. Então, a força que está puxando é o peso P1. Ora, quando o peso puxa, quais são as massas que se movimentam? Veja que esse peso vai movimentar as duas massas. Então, aqui nós vamos ter a massa M1 mais a massa M2. Então, dessa forma que nós vamos lidar aqui. Então, primeira coisa que nós fazemos é calcular o peso P1. Nós sabemos que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, o peso P1 tem uma massa de 2. A aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade, como não tem nada colocado aqui, então nós utilizamos o 10. Então, o peso P1 vai ser igual a 20 N. Então, está aqui. A aceleração vai ser igual ao peso P1, 20, dividido por massa M1, 2, mais a massa M2, que é 6. Portanto, a aceleração vai dar aqui, então, 20 dividido por 8, obtendo aqui uma aceleração, então, de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, o que estão falando aqui? Na letra B,
ele pede, então, a força de tração. Então, veja bem, essa tração aqui, ó. Tração é uma força. Né? Tração é uma força. Então, a tração, como é uma força, é dado por massa vezes aceleração. Portanto, a tração vai ser quê? Ora, quem é a massa que está sendo puxada? A massa que está sendo puxada é a massa M2. Então, massa M2, 6. Com que aceleração que está sendo puxada? A aceleração do conjunto. Então, a aceleração do conjunto, 2,5. Então, a nossa tração vai ser igual a 6 vezes 2,5, que vai dar 15 newtons. Tá? Então, é dessa forma que nós lidamos com isso aqui. Tá? Dessa forma que nós lidamos com isso. Tá lá? Vamos ver um outro exercício, então, aqui. Tá? Para a gente dar continuidade à nossa historinha nessa apostila. Vamos analisar agora, gente, então, o exercício. Vamos analisar o exercício. O exercício 4, que está na página 32. Então, o que nós temos nessa situação aqui descrita? Então, nessa situação que está descrita aqui, nós temos, então, né, uma mola, né, uma mola helicoidal, né, em forma de hélice. Né? Agora, ela está em repouso, está quieta ali, parada. Agora, nós vamos pendurar uma massa. Então, aqui, penduramos uma massa. E essa massa, ela vai provocar uma deformação nessa mola. Então, aqui diz o seguinte, né, que essa mola, né, tem 10 centímetros de comprimento. Né? Então, aqui, essa mola tem 10 centímetros. Depois que você coloca essa massa aqui pendurada, a mola passa a ter um comprimento de 30 centímetros. Percebemos, então, que aqui, ó, existe uma diferença. Aqui era 10, aqui é 30. Então, existe uma diferença de 20 centímetros. Esse 20 centímetros corresponde, então, à deformação da mola. Né? E aqui a gente aplica, então, a historinha lá da lei de Hooke, que fala sobre a força elástica. Né? Então, a força elástica, que vai ser dado por K, que é a constante elástica da mola, que é um valor que vocês, via de regra, têm tabelado, multiplicado por X, que vem a ser a deformação. No nosso caso aqui, ó, o X, né, é o 20 centímetros da deformação da mola. Então, aqui, na letra A, solicita-se, então, a força elástica. Né? Então, queremos saber quanto que vai ser a força elástica da mola.
Ora, então a força elástica da mola, ela é a força-peso. Então, aqui, né, um bloco tem uma massa de 2,4 kg. Então, a força elástica é igual à força-peso. Portanto, peso, que nós já sabemos que é massa vezes aceleração da gravidade. Então, a nossa força elástica, que é igual ao peso, que é massa 2,4, aceleração da gravidade determinada no enunciado, que é 10. Então, nós vamos deparar com uma força elástica que é igual à força-peso, que vai ser igual a 24 newtons. Né? Então, dessa forma, nós lidamos com a força. Ora, na letra B, é solicitada, então, a constante elástica da mola. Então, constante elástica da mola, tiramos da lei de Hooke. Então, a força elástica vai ser igual a constante K vezes a deformação X. Então, força elástica está aqui, que é 24. A constante elástica, que é o que eu estou procurando, e a deformação. Veja bem aqui o que acontece. A deformação é essa diferença aqui, com um detalhe. Você não pode utilizar centímetros. Aqui, ó, se a aceleração da gravidade é metro por segundo ao quadrado, então aqui nós temos que utilizar a mesma coisa, né? Metro. Então, 20 centímetros, que vai dar 0,2 metros. Né? 0,2 metros. Então, é dessa forma que nós lidamos. Então, você vai ter aqui, né, a K, que vai ser igual a 24 dividido por 0,2 metros, que vai dar, então, para nós 24 dividido por 0,2, onde K vai ser igual a 120. 120 o quê? Aí é que é importante, ó. Aqui, ó. 24 o quê? Newton. Né? Então, para encerrar o assunto, nós lidamos aqui, então, com a deformação, 0,2 metros. Tá lá? Então, dessa forma, concluímos o nosso exercício.